Tudo bem? Hoje então eu vou gravar uma tag que eu tô há muito tempo para gravar. Eu fui tagueado pela Agna Farias, daquele canal que eu não consigo falar o nome direito, mas é o canal da Agna. O canal da Agna ele vai sempre fazer um ponto entre literatura e psicanálise, que é um canal que eu recomendo muito. Todo mundo que quiser ver, por favor, vá lá. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que ela fez. E é a tag do alfabeto literário. Você então recebe 5 letras da pessoa que te tagueou e você tem que encontrar um livro que comece, que você já tenha lido, que comece com uma dessas letras e não vale artigo. A criadora dessa tag foi a Jéssica Mendes, do blog acho que é Vale a Pena Esperar. Bem, as letras que a Agna me deu foram o O, o T, o S, o N e o V. Eu tive até uma certa dificuldade para conseguir todos, mas depois, na letra S, por exemplo, eu tive mais facilidade do que eu pensava. Mas bem, pra fazer a tag, né, mano? É uma tag muito divertida. Acho que a maioria das pessoas já tinha feito, menos eu. Eu quase não encontrei ninguém pra taguear. Mas tá, então vamos lá, de O. O primeiro livro que eu escolhi pra letra O foi O Olhos de Cão Azul. Eu já fiz a resenha do canal e eu vou deixar o link aqui também. O Olhos de Cão Azul é um conjunto de contos do Gabriel Garcia Marques, que é de realismo fantástico. E ele se tornou um dos meus livros favoritos. É um livro excelente, tem contos doidos, são contos demais. A realidade que ele tenta colocar aqui, as premissas dele, todo fantástico, todas as situações loucas, uma diferente da outra, são todas muito legais. Você pode desenvolver 1 milhão de ideias tentando ler cada um desses contos. É um livro que você aproveita muito. É um livro muito gostoso de ler, é um livro fininho, é uma excelente introdução ao realismo fantástico e eu acho que a literatura do Garcia Marques também. Sabe, outra pessoa que lê muito ele é a Denise Mercedes. Se vocês quiserem também dar uma olhada no vlog dela, tá sempre cheio. É um livro que eu recomendo muito então, com a letra O, Olhos de Cão Azul. Depois, a letra T. Nessa eu vou colocar em inglês, porque eu li em inglês afinal. É o Turn of the Screw, que aqui ficou como A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse se tornou um dos meus livros favoritos de terror. É uma história bem curtinha, né? História de fantasmas do Henry James. Ficou o do Turn of the Screw, ficou chamado como A Outra Volta do Parafuso aqui no Brasil. Ele foi lançado tem uma edição legal daquelas capas de tecido da editora Abril. É uma história de fantasmas muito bem feita, uma história de terror que é uma coisa difícil de se fazer, né? Ter uma história de terror bem escrita, normalmente ela funciona melhor no cinema, né? Na imagem. E a história do livro é então essa moça muito jovem que vai ser contratada para ser cuidadora, né, de 2 crianças numa casa de campo. O tio dessas crianças que tem a guarda delas, ele não quer se envolver, ele não quer se importar com o que ocorre na vida dos sobrinhos. Então ele tem a vida dele na cidade e ele deixa os sobrinhos no campo e manda sempre algum tipo de governanta e uma equipe para cuidar deles e dar educação para eles e tudo mais. Bem, a história é que ela vai se encantar com essas crianças, ela vai ver como elas são inteligentes, educadas e como eles se dão bem. E eles vão desenvolver esse relacionamento a partir daí. O que vai começar a entortar na história é que vão aparecer personagens que não deveriam estar lá mais, que são no caso os fantasmas, né? E como que isso vai se desenvolvendo, como vai alterar a relação dela com as crianças, como ela vai percebendo algumas coisas que não estão muito certas ali. E vai cavar, né? Será o que aconteceu nessa casa, na vida dessas crianças. Como eu disse, é um livro excelente, ele é muito bem escrito, ele tem uma poesia muito legal, uma linguagem um pouco diferente, um pouquinho mais antiga, mas muito boa. O Henry James conseguiu colocar todo aquele suspense, colocar vários temas difíceis, principalmente para a época naquele livro. E é um livro de terror muito bom, é uma história curta que dá para todo mundo ler, e eu recomendo muito. Se vocês quiserem uma opinião diferente, eu vou deixar, além de deixar linkado o meu vídeo, eu vou deixar linkado também o da Gabriela, do Viver para Ler. Ela não gostou, ela leu inclusive num dia, né, num processo especial que ela estava fazendo, mas ela não curtiu tanto, e eu vou deixar o link então linkado para vocês terem as 2 visões.
Bem, depois a próxima letra foi o S. Esse foi até fácil, né? Eu podia ter citado o Sr. Adeloi, podia ter citado Suor, do Jorge Amado, que eu falei no outro vídeo, podia ter citado O Sentido de um Fim, mas eu vou citar então um livro que ainda não apareceu no canal, que na verdade eu só lembrei esses dias que eu havia lido ele, que é o Sem Asas ao Amanhecer, da Luciana Scott, se eu não me engano, eu não anotei aqui. Eu li há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos atrás. Esse livro ele vai contar a história da Luciana, que era essa moça cheia de vida, ela saía, tinha uma vida normal, né, de qualquer garota, acho que ali da época da faculdade, e ela sofre um AVC um dia, e ela fica paralítica, do pescoço para baixo ela fica totalmente paralítica, e ela tem problemas da face também, então problemas para se comunicar e tudo mais. E ela vai contar a história da vida dela então, como que ela partiu de ser essa jovem normal, saudável, para ter que depender de todo mundo, para ter que viver numa cadeira de rodas. Como que isso altera a vida dela. Esse primeiro livro, ele é muito mais revoltado, ele é muito mais juvenil, ele tem uma característica de mostrar muito mais as emoções de realidade, né, de enfrentamento da realidade, de descontentamento que ela tinha na época. É um livro interessante, é uma história interessante, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né, ter essa visão das pessoas que passam por isso, que a gente convive com elas, que tem muito mais gente nessa situação do que a gente pensa, de como elas têm que se adaptar para viver dessa maneira. E é um livro cheio de emoção, é um livro que dá para ler legal. Ela tem uma continuação desse livro, que se não me engano é A Doce Sinfonia do Seu Silêncio. Ela já está mais adulta, ela já aceitou os fatos, né? Então agora esse outro livro é sobre como ela vai continuar vivendo a vida dela, como ela se adaptou, como ela passou por cima disso, como ela se tornou uma escritora, como ela superou tudo isso, e mais relatos da vida dela, né, de como ela foi convivendo com isso. São dois livros interessantes para se ler, eu recomendo os dois. Depois em N. O N eu trapacei um pouquinho, porque eu li esse livro aqui em inglês, mas o título dele em português é Uma Noite no Palácio da Razão. Uma Noite no Palácio da Razão foi escrito por esse jornalista, o James Gaines. Ele vai fazer uma pesquisa histórica partindo de um ponto específico que ocorreu quando o compositor Bach chegou a conhecer o Frederico o Grande da Prússia. Foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, vou deixar a resenha também aqui. Mas falando basicamente, o que acontece, né? O Bach, ele já era um compositor considerado velho nessa época. Consideravam que ele fazia música velha, que o estilo dele era antigo, que não funcionava mais. E ele estava numa época de transição, né, para a era do iluminismo. O Frederico o Grande era um iluminista. Ele tinha acabado de assumir ali o reino, acabado não, mas ele tinha assumido o reino do pai dele. E ele está colocando todas essas transformações, ele está transformando o reino para ser de acordo com as ideias iluministas. E de acordo com as ideias iluministas, né, a filosofia, a música já havia mudado também. A música não era feita mais como no tempo de Bach. Nem, na verdade, o próprio Bach estava no final de um período que a gente chama de barroco, e mesmo esse final de período é um período de transição que as coisas estão mudando. Ele que, na verdade, fazia a música de uma maneira mais antiga, e que hoje em dia a gente sabe perfeitamente, reconhece ele como um dos maiores compositores, na verdade, na minha opinião, ele é o maior compositor que a gente tem na história da música. Mas desse encontro deles, o Frederico Grande, ele quer humilhar o Bach, ele quer colocar a filosofia dele, sabe, por cima, e pretende fazer isso humilhando o Bach. Ele então cria um tipo de armadilha para pegar o Bach desprevenido, que além de ser um grande compositor, um grande tecladista, ele também era um grande improvisador. Então ele apresentou um determinado tema musical para o Bach e pediu que ele improvisasse na hora o que a gente chama de fuga. E esse tema específico, ele não deveria, musicalmente falando, né, as características dele, não deveria ser possível fazer isso, fazer uma fuga a 3 vozes. Mas acontece que o Bach faz, né, claro. Isso é uma história da música muito conhecida, né, um ponto muito conhecido. E essa música vai ser conhecida como Oferenda Musical. É uma das músicas mais bem vistas, né, inclusive pela história.
Então, o autor ele usa esse ponto para desenvolver sobre esse período de transição, para fazer essa pesquisa sobre o período de transição da época barroca, assim, digamos, para a era do iluminismo. Ele vai traçando a história dos dois personagens para mostrar como que foi se desenvolvendo essa questão durante a vida dos dois, para mostrar o contraponto da vida dos dois. É um livro muito interessante, não é só para quem é músico, para leigos também. Ele apresenta informações musicais, mas sem se aprofundar muito. Você não precisa ter um conhecimento realmente de música anterior para isso. Talvez algumas partes se confundam, mas é um bom livro, é uma boa história, ele tem muita informação por trás. Ele vai também fazer muito paralelo com o calvinismo, né, com as 25 teses, se não me engano, e vai desenvolvendo a história de como ela foi mudando nessa época. Para a letra V eu escolhi um quadrinho, um graphic novel, que é o V de Vingança. A maioria deve conhecer o V de Vingança pelo filme, e a história do V de Vingança, então, é uma distopia passada em Londres, que é dominada por a Grã-Bretanha é dominada por esse regime totalitário de direita, conservador, que inflige muito na vida das pessoas, mantém elas muito sob controle. O V, ele é um personagem mascarado, que na verdade ele nem se diz uma pessoa, ele se diz uma ideia, e ele está lutando sozinho contra esse regime todo. Ele quer liberar as pessoas dele. Então ele vai praticar atos de terrorismo, ele vai praticar atos de transformação, né, de consciência, de apontar o que está acontecendo de errado, e tentar também e mostrar para a população também como é que foi que esse regime se instalou no país, como é que foi a verdade disso. Ele tem uma moça também, que é uma outra personagem, que ele na verdade vai cuidar dela durante o livro, e ele vai, o graphic novel, ele vai transformar ela, né, ele vai muito mais diretamente nela mostrar essa transformação para que ela possa abrir os olhos. E então é uma história sobre vingança mesmo, vingança do que aconteceu com ele, vingança do que aconteceu com toda a população, e de transformação, né, de se colocar sobre um governo que não é justo. É sobre luta, sobre batalha. O desenho dessa graphic novel, o traço é muito bonito, a história então é muito envolvente. Se você viu o filme, dá uma olhada nos quadrinhos, eu recomendo, porque vai muito além, ele vai mais, é uma coisa mais chocante, né, obviamente é um quadrinho para adultos, mas vale a pena, viu, é um desses quadrinhos, dessas graphic novels que a gente vale a pena ter na estante. Bem, essas foram minhas 5 letras, então. Eu achei difícil encontrar gente que ainda não tivesse feito, porque eu estou muito atrasado com isso, mas os 3 que eu encontrei, que eu espero que ainda não tenha feito de verdade, foram o Denner, do Meu Vício por Livros, a Denise, do 100 Anos de Literatura, a Clara, Rafael e o Bob, do Capitão Jaleu. Eu vou taguear os 3 então, espero que façam. Achei estranho alguém não ter tagueado a Denise ainda, mas se já tagueou, então é um incentivo a mais para ela tentar fazer os vídeos. Eu vou deixar as letras que eu selecionei para eles ali embaixo, na caixa de descrição. E é isso então, se você gostou do vídeo, lembre de clicar em curtir ou colocar nos seus favoritos. Se inscreve no canal se você quiser continuar recebendo os outros vídeos, agora que eu consegui voltar com o ritmo, vai ter mais vídeos no canal. E não deixe de colocar nos comentários se você já leu algum dos livros que eu comentei, se você gostou deles ou se tem alguma curiosidade sobre eles. E é isso aí, então a gente fica até a próxima.